Estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 22 de maio. Olha, conforme nós anunciamos, você já está acompanhando, já está conosco na manhã desta quarta-feira, a comentarista econômica, a Rita Mundim, economista, que também é comentarista da Rádio Itatiaia em Minas Gerais. Daqui a pouquinho também ela já entra lá na Rádio Itatiaia para fazer os seus comentários. Rita Mundim, mais uma vez conosco, quero agradecer imensamente por estar conosco nessa manhã de quarta-feira. Um abraço, muito bom dia, Rita. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui de novo aí falando com o pessoal de Santa Catarina. Tudo bem, Rita, vamos lá, né? A ideia da nossa conversa de hoje é a gente fazer uma leitura do panorama econômico do Brasil, conforme a gente fez da última vez, mas agora já com mais informações a respeito do que acontece no Brasil nesses últimos 1 ano e meio, basicamente, mas principalmente nesses primeiros 5 meses do ano 2024. Como é que você está vendo a situação da economia como um todo no país, Rita? Olha, o que a gente está sentindo é uma certa frustração com a falta de entregas. E como que a gente nota ou precifica essa frustração? O mercado, ele é sábio, né? Ele precifica aquilo que ele recebe, mas principalmente o que ele não recebe. O ano de 2023 foi marcado pela votação, né? Nós todos acompanhamos, pela votação política, né, pela vitória política da votação da reforma tributária, que ainda não está de pé, e pelo arcabouço fiscal, que prometia ser o guardião do gasto público, ou seja, o instrumento capaz de uma forma mais moderna, de uma forma até mais pró-governo, que permitiria que o governo gastasse mais, mas com qualidade, e que se comprometesse a mostrar ao mundo, aos brasileiros, aos investidores globais, a sua capacidade de equilibrar as contas públicas, ou seja, de sairmos de um déficit que já vinha em 2023, entregarmos o equilíbrio fiscal em 2024 e, a partir de 2025 e 2026, superávites crescentes. A ideia é que em 2025 nós pudéssemos gerar um superávit, ou seja, receitas menos despesas de 0,5% do PIB, e em 2026 de 1% do PIB. Quando o arcabouço foi votado e as metas estabelecidas, vários economistas, inclusive eu, não acreditavam que isso seria possível pela pegada mais populista de um governo mais gastador. E o que a gente viu ao longo desses quase 2 anos de mandato, né, essa saga arrecadatória para dar ao governo protagonismo no crescimento da economia. Isso não é papel do Estado, isso não é papel do governo. O papel da União é entregar serviços públicos de qualidade, saúde, segurança e educação. E aí houve as coisas que deram errado no passado, voltaram, com os mesmos nomes, inclusive. Aí é Minha Casa Minha Vida, PAC, perdão de FIES. Então, não houve uma releitura dos erros. Pelo contrário, houve, no meu modo de entender, uma amplificação dos mesmos erros. E aí, mexeram na Petrobras. Quando houve essa quebra na lei das estatais, a nomeação de políticos, uma perda de governança na maior empresa do Brasil, uma das maiores petrolíferas do mundo, o investidor global começou a perceber que era mais do mesmo. As ações da Petrobras, num primeiro momento, chegaram a perder em um único pregão 55 bilhões em valor de mercado, e agora aí elas recuperaram. Olha, a cobra é mentira, vamos pagar o dividendo, não vamos pagar o dividendo, pagaram 50%, trocaram o presidente, e agora a presidente que foi indicada, que ainda não assumiu, deve haver uma reunião na sexta-feira, ela promete fazer exatamente aquilo que levou a Petrobras, na época de Dilma Rousseff, ao fracasso, né? Reinvestir novamente nas refinarias, porque o petróleo brasileiro, eu não acho isso errado, não. O problema é que os investimentos não ficam de pé. Então, há um gasto excessivo
com o caixa da empresa e o investimento acaba saindo mais caro do que se previa ou não acontecendo, como foi o caso das refinarias prometidas na era Dilma, do Comperj, de Pasadena, lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, resumo da ópera: estamos tendo uma bolsa que é a pior do mundo nos primeiros meses do ano, é a bolsa de pior performance do mundo, com volume cada vez mais reduzido. O dólar voltou a se valorizar em relação ao real. A taxa Selic, o espaço para a queda da Selic praticamente acabou. Se ela cair mais, é no máximo até 10%. Eu já havia dito isso aqui, que eu não vi espaço para a Selic cair de 10%, pela essa percepção de aumento do risco fiscal. Falei demais, mas esse é mais ou menos o quadro. Eu não estou ouvindo. Não, agora. Ok, eu tava com o meu microfone desativado aqui, desculpe. O Rita, você já falou da questão aí relativa à taxa da Selic, enfim, mas que outro panorama você verifica para o futuro, para os próximos meses no país? Pois é, então agora vamos tocar na tragédia, né? Foi uma tragédia socioambiental que se abateu sobre o quarto estado mais rico do país, vizinho aí de vocês, um estado rico. O PIB do Rio Grande do Sul é maior do que o PIB do Uruguai, maior do que o PIB do Paraguai. Estamos falando de um estado de 497 municípios, onde cerca de 90% desses municípios foi atingido pela seca, pelas enchentes. E reconstruir, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de logística e nós estamos falando, inclusive, de repor as condições anteriores. E o estado do Rio Grande do Sul, ele é, como eu disse, o quarto mais rico do país, responsável por 6% do PIB brasileiro. Ele estava previsto um crescimento de 4,7%. Esse crescimento não ocorrerá. E tomara que não haja uma recessão. Isso não deverá acontecer por esse esforço de reconstrução. O que a gente teme é o destino desse dinheiro. Ontem eu fiquei um pouco mais aliviada em saber que o TCU, o Tribunal de Contas da União, vai montar um gabinete específico para acompanhar a verba na origem até o destino, porque é necessário que o dinheiro chegue ao povo gaúcho. É necessário que o dinheiro reconstrua a infraestrutura perdida, a logística perdida. Nós estamos falando de estradas, de pontes, nós estamos falando de cidades que vão ter que ser realocadas. Isso, para mim, é o maior desastre socioambiental da história do planeta. Foi um estado com alta densidade demográfica, muito atingido. Nós estamos falando de 10,8, 11 milhões de habitantes na região de Porto Alegre, 1.300.000 habitantes. Então, é um negócio que a gente é difícil até de imaginar, tamanha a proporção da tragédia. E o governo tem que ajudar, tem que reconstruir o Rio Grande, mas é necessário que esse recurso seja aplicado em investimento, em reconstrução, para que ele retorne sob a forma de renda, sob a forma de consumo, sob a forma da volta do crescimento que não acontecerá, né? E a gente tem que ver depois, porque o Rio Grande do Sul, no agro, ele é muito importante. Ele é muito importante no arroz. Aí já estão aí. Ontem o leilão da Conab, que aconteceria, não aconteceu, porque Argentina, Uruguai e Paraguai especularam. Queriam colocar na mesa 30% de alta no arroz que o governo compraria para tentar regular preço nesse momento de incertezas. Mas acho que o governo está agindo de forma precipitada, porque grande parte da colheita já havia sido feita. Os próprios produtores de arroz pediram um certo tempo para o governo, porque senão ele pode desequilibrar o mercado dos nossos produtores de arroz, ao, de forma muito atabalhoada, importar arroz demais com alíquota zero de vários países, inclusive a Tailândia. Então, quando acontece uma coisa dessa magnitude, é preciso ter bom senso
É preciso ter equilíbrio e tomar medidas de acordo com a situação que vai se desenhando, né? Então, no calor da tragédia, o que acontece mesmo, infelizmente, o ser humano não está dando muito certo, o que a gente está vendo são pessoas e mercados se aproveitando de uma tragédia que ainda não foi claramente dimensionada. Mas voltando no potencial do Rio Grande do Sul para o agro, ele é responsável por praticamente 13% do PIB do agro brasileiro e 10% do PIB da indústria. Então, nós temos a indústria de fumo, de calçados, de móveis, de máquinas e equipamentos. Então, a gente tem que saber como é que isso ficou. E no agro, o impacto na inflação pode ser quase que imediato. Nós estamos falando de grãos, nós estamos falando de soja, nós estamos falando de arroz, nós estamos falando de cevada, de trigo. Então, gente, muita calma nessa hora e vamos tentar ter equilíbrio para viabilizar, primeiro, que os estoques, se houverem estoques, que eles cheguem e abasteçam o Brasil. E, diante do conhecimento da situação, que seja feita uma importação para regular a oferta do mercado. Ô Rita, e essa situação aí de que hoje a gente está meio na mão do Congresso, porque o Congresso tem recebido muita verba e eu vejo aqui Santa Catarina, por exemplo, estava dando uma notícia hoje pela manhã de que o governador anunciou 65 milhões de emendas parlamentares para serem investidas aqui na questão das enchentes, de contenção e prevenção de enchentes aqui em Santa Catarina, que a gente também é bastante suscetível, né? Essa situação de enchentes, especialmente aqui o nosso Vale do Itajaí, o Alto Vale do Itajaí também, Rio do Sul, esse final de semana, choveu um dia, uma barragem lá que não está fazendo a contenção, poderia ter evitado mais uma cheia ali em Rio do Sul, 1,5 metro, a barragem não conseguiu conter porque está faltando manutenção. E aí a gente fica na mão do Congresso Nacional. Como é que é a economia do país e qual o efeito disso para a nossa economia quando a gente está na mão do Congresso e dos parlamentares que usam desses artifícios aí das emendas parlamentares para se perpetuar no poder? Daí você tocou no ponto, né? Com todo respeito ao Elon Musk, você tocou no X da questão. Qual que é o X da questão? O Brasil, desde a redemocratização, o Brasil foi aparelhado por partidos e políticos que não fazem política de Estado, eles fazem política de poder. Então, o dinheiro é cada vez mais concentrado na mão de partidos, eu não estou generalizando, não, mas a grande maioria faz parte desse aparelhamento de partidos que vão mudando de nome quando há um caso de corrupção e tal, é troca de nome. Mas, no fundo, a gente sabe, são os mesmos, né? Nos transformamos em capitanias hereditárias, onde o poder vai passando de avô, é poder de gerações. Então, o modus operandi não é oxigenado, não muda. Então, a sociedade cada vez menos vê a cor do dinheiro que ela paga sob a forma de impostos e contribuições. Então, o Brasil precisa de uma reforma política ontem. Nós estamos num regime errado, que é um presidencialismo de Araque, onde o presidente, qualquer que seja ele é refém do Congresso. Só que, como não é um parlamentarismo, ao invés de se degladiarem em prol da sociedade, eles se degladiam com o executivo em prol de verbas para eles mesmos. Então, o dinheiro chega na mão dos partidos, chega na mão dos políticos, dando a eles cada vez mais poder de colocarem o presidente, seja ele quem for, como refém, e eles repartem essas verbas entre eles, nessa capitania hereditária do Brasil que nós estamos vivendo em 2024. Então, se não mudarmos, eu acho que o parlamentarismo seria a grande solução, porque aí eles vão ter que mostrar serviço para serem maioria do Congresso e a sociedade vai eleger ou destituir partidos que não trabalharem em prol da sociedade. Mas o que existe hoje é esse conluio de partidos que vão se revezando e se amontoando e colocando o dinheiro dos impostos, das contribuições, no bolso de projetos de poder e não de projetos de Estado. E Rita, você falou da Petrobras.
A gente tem passado agora por uma estabilidade nos preços dos combustíveis aí nos últimos tempos. O que eu queria saber de você é o seguinte: essa estabilidade, ela é relativa à questão do mercado ou nós estamos vivendo uma estabilidade artificial dos preços dos combustíveis hoje? Uma estabilidade artificial, que já esteve pior em abril. Em abril, a defasagem da gasolina chegou a 15%. Nós estamos hoje com algo em torno de 7% no diesel e quase 10% na gasolina. Por quê? Porque o dólar chegou, ele ficou mais assanhado, chegou a 5,20, o preço do barril do petróleo também chegou a ficar mais alto do que está hoje, mas nós não estamos mais acompanhando as duas variáveis que mais impactam na formação do preço dos combustíveis, que é o câmbio e o barril de petróleo. E agora, com a nova eleição no Irã, pode haver uma certa volatilidade de novo no preço do barril de petróleo, que a gente não sabe o que vai acontecer para frente. E os preços, com essa possibilidade de um cessar-fogo e tal, se estabilizaram aí em torno de 80, 85 dólares o barril. Estou falando do Brent, que é a referência da Petrobras. Nesses níveis, nós temos, sim, essa defasagem menor, metade do que foi em abril, porque o dólar recuou, voltou para a faixa de 5, mas ontem já subiu de novo, já fechou 5,12. Então, a Petrobras vem perdendo, digamos, né, margem durante esse tempo que ela sustenta essa defasagem entre o preço praticado no Brasil e o preço do combustível, considerando as taxas de câmbio e o preço do petróleo. Ok, então estamos vivendo aí uma situação artificial, mas que está gerando prejuízo para a Petrobras, então. O lucro da Petrobras, ele caiu 40%, né? Praticamente. Exatamente, último quando eu balanço falei... que foi divulgado agora, né? Houve uma queda de quase 40% no lucro, um aumento das despesas. Então, eu estava falando, as coisas estão se repetindo. Aquilo que aconteceu lá, eu chamo de 2000 e Dilma, está se repetindo em 2000 e Lula 3. Então, de uma forma até mais rápida e mais intensa. O presidente foi destituído porque ele era mais pró-mercado. Então, agora estão colocando uma ex-funcionária de carreira aposentada, que trabalhou diretamente com a Dilma Rousseff na ANP, na Agência Nacional de Petróleo. E estão dizendo, né, o boato do mercado, que o PT da Bahia é que vai comandar a Petrobras. É o pessoal do Sérgio Gabrielli. Ô Rita, para a gente encerrar, porque daqui a pouco a Rita é comentarista da Rádio Itatiaia, tem horário lá com a Rádio Itatiaia também. Para a gente encerrar nossa conversa hoje, estava falando aí do Rio Grande do Sul, dos efeitos aqui na economia, da economia, no sentido do Brasil, do fornecimento de grãos, da indústria, mas e em termos de balança comercial, porque também o Rio Grande do Sul exporta, né? Exporta grãos, por exemplo. Tem alguma perspectiva de efeito na nossa balança comercial? É claro, no PIB, né? Como o Rio Grande do Sul é responsável por 6% do PIB brasileiro e o crescimento de 4,7% vai virar zero, já houve uma mudança na projeção do PIB para o final do ano. Houve um corte de zero, é o tamanho do impacto previsto até agora, algo em torno de 0,3 a meio ponto percentual no crescimento do PIB nacional. Então, já houve uma diminuição da projeção de crescimento do PIB da semana atrasada para a semana passada, porque o Banco Central ele recolhe as expectativas na sexta-feira e divulga na segunda. Então, no relatório de mercado Boletim Focus, que foi divulgado segunda-feira, o Rio Grande do Sul já está impactando, formando o preço, tanto da inflação, que subiu, né, de 3,76, expectativa, né, de 3,76 para 3,78, o PIB foi reduzido de 2,08 para 2,05 e a taxa de câmbio subiu de 5 para 5,04. Porque se você tem um impacto na inflação, você mexe também, né, com o dólar. Então, você tem uma inflação de commodities e a taxa de juros tem que cair menos. Então, a taxa de juros prevista para 9,75 no final do ano foi aumentada para 10%. Já tem gente achando que a taxa não cai de 10,5%.
Hoje nós teremos um evento que é a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, vai sair daqui a pouco. Dependendo do conteúdo dessa ata, se ela trouxer aí uma sinalização mais clara de que os juros nos Estados Unidos não vão cair esse ano, eu acho difícil a Selic continuar caindo. Ela pode parar aí no patamar que está, 10,5%. Pelo lado externo, porque os juros nos Estados Unidos estão em 5,5%, aí você começa a fazer a conta de padeiro, né? Você pega a Selic de 10,5%, tira uma inflação de 4%, vou botar 4% para a conta ficar mais fácil, então você tem uma taxa de 6,5% no Brasil, com uma taxa de 5,5% em dólar. Então, nós temos que manter a taxa mais alta para continuar atraindo o que eu chamo de capital de motel, que é aquele que vem, mama na nossa taxa de juros e vai embora. Mas se esse capital de motel para de entrar, o dólar sobe. Então, existe um limite. Nós temos que continuar atrativos a esse capital especulativo para manter o dólar nesse patamar e evitar a inflação de commodities pela alta do dólar. Então, acredito que, dependendo dessa ata, ou seja, a incerteza externa aumenta, os juros devem continuar mais altos lá, e por causa da tragédia socioambiental do Rio Grande do Sul, que vai impactar em preço de alimento, né? Arroz, farinha de trigo, e aí uma cadeia, né? Soja, óleo de soja, etc., nós podemos ter chegado na Selic terminal, ou seja, 10,5% ao ano. Pois é, e aí o mercado vive muita expectativa, e quando vê o governo federal atuando politicamente, colocando lá, por exemplo, Paulo Pimenta, que entende tudo de infraestrutura, né? Como responsável por esse ministério extraordinário, aí o mercado deve ter arrepios também, né, Rita? Esse é que é o problema, né? É um governo muito mais político do que técnico. Então, quando você coloca políticos no comando de estatais, quando você entrega cargos técnicos para políticos, você começa a arrepiar e arrepiar muito. E é por isso que a Bolsa Brasileira teve a pior performance de todas as bolsas do mundo. O Brasil hoje, a nona economia do mundo, é responsável apenas por 1% do mercado acionário global. Quando o mercado de capitais é fraco, é porque, infelizmente, a ingerência política na economia é alta. Então, o mercado de capitais é o mercado que financia as empresas. Se o Estado é um Estado gastador e quer ser o protagonista do desenvolvimento, ele não tem, primeiro, dinheiro suficiente para isso. Então, ele gasta muito, gasta mal, aumenta a dívida, aumenta a percepção de risco em relação à gestão pública e acaba com o mercado de capitais, porque ele tira do país atratividade, ele tira do país a confiança que o investidor privado tem ou teria de comprar Brasil. Rita, quero agradecer, sempre muito didática, Rita Mundim aqui. Eu gostei muito desse termo que você usou aí, como é que é, do mercado de motel. Mercado de motel. Capital de motel? Capital de motel, foi boa. O Paulo Guedes trabalhou muito, né, para equilibrar, para que o investimento direto, quer dizer, aquele dinheiro que entra para comprar o país e não para mamar e ir embora, superasse esse dinheiro que entra para especular, né? Então, a especulação, o rentismo, a agiotagem, eles são características de uma gestão fraca, de uma gestão pública fraca. Aí, o mercado financeiro, porque o juro sobe por causa do risco do país que sobe, então o mercado financeiro começa a sugar a riqueza do lado real da economia, do setor produtivo. Rita, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Cultura nessa manhã, Rita. Prazerão, até a próxima, hein? Até a próxima, abraço. Essa foi Rita Mundim, aqui no Repórter Cultura nessa manhã de quarta-feira, 8h32, vamos para o intervalo, já voltamos. Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também em Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde.